Vamos começar. Deixa eu colocar aqui. View Full Screen. Espero que esteja funcionando. Vou fazer até um teste aqui. Deixa eu ver. Tá pegando sim, beleza. Olá, meus queridos. Aqui é o seminário de farmacologia. Eu sou o Vitor. Vou estar falando sobre esse seminário. Só um pouco. E bom, a gente vai revisar um pouquinho do tratamento medicamentoso das epilepsias, vamos falar um pouquinho sobre as epilepsias e continuar falando sobre alguns medicamentos que são chamados de fármacos antiepiléticos, justamente por sua característica de reduzir o limiar convulsivo, o limiar epileptogênico e dar uma estabilizada nessa excitabilidade desnecessária que acaba ocorrendo no nosso sistema nervoso central quando a pessoa tem essa síndrome convulsiva ou apenas a crise mesmo. Então vamos lá. Primeiro vamos introduzir um pouco, lembrando que a epilepsia é uma alteração temporária irreversível, ou seja, ela para, depois volta, né? E é reversível porque eu posso usar medicamentos para reverter isso. Do funcionamento do cérebro, que não tenha sido causada por febre, drogas ou distúrbios metabólicos, primariamente. Ou seja, eu não tenho, por exemplo, eu utilizar muito uma droga favorecendo com que haja uma uma crise convulsiva, e isso sendo apenas agudo. Então, a gente pode caracterizar que ela se expressa por crises epilépticas repetidas. Sendo repetidas, ela tem uma causa crônica, certo? Então, ela tem uma causa por uma doença de base. E ela tem várias causas, como lesões cerebrais, infecções, abuso de álcool e drogas. E muitas vezes, a maioria das vezes, ela tem uma causa, na verdade, desconhecida. Não sabemos o motivo de uma pessoa agora ter uma crise epiléptica, ter a epilepsia. Então vai. As crises epilépticas podem se apresentar de duas maneiras, como crises convulsivas, certo? Justamente aquilo que é o mais habitual de se ver, né? Aquela pessoa toda tendo contrações involuntárias e repetitivas em todo o corpo. Essa é a crise que a gente consegue ver mais, né? E tem a crise de ausência, que seria justamente a pessoa se tornar ausente naquele local que ela perde o contato com o meio, né? É muito bom. Tá, e aí a gente tem a classificação, né? Aí o histórico de classificação. Primeiro a gente classificou as crises epilépticas em 1981, sendo que aí depois a gente classificou as síndromes epilépticas em 1989, caracterizando aqueles pacientes que tinham o mesmo perfil clínico. Depois a gente classificou novamente as crises epilépticas e as epilepsias em 2001, agora num diagnóstico descritivo baseado em 5 eixos. Então a gente começou a organizar aquelas crises epilépticas em eixos. E por último, o que é o mais recente e mais utilizado é a classificação da Liga de Antiepilepsia. E ela classificou as crises epilépticas e as epilepsias, como a gente vai falar mais para frente, que seriam essas crises generalizadas e crises focais, e as crises de caráter desconhecida, certo? Em relação ao primeiro tipo de crise epilético classificado, a gente modificou, por exemplo, as crises neonatais não são mais uma entidade em separado, sendo ela classificada dentro da epilepsia, seja ela focal ou generalizada. As crises de ausência começaram a ser mais descritas, não sendo só simplesmente crises de ausência. Agora temos crises de ausência mioclônicas e de ausências com mioclonias palpebrais, no caso. Então a gente tem diferentes crises que foram
rearranjados justamente por causa de um maior aporte científico. Então a gente conseguiu ter uma melhor organização e uma melhor definição de cada tipo de crise. Certo? E como eu disse, as crises generalizadas e crises focais, e aquelas crises de caráter desconhecida. E antes disso, a gente tinha uma outra forma de identificar as crises epiléticas. Antes a gente tinha a classificação das síndromes epilépticas em idiopática, criptogênica e assintomática. A criptogênica ela era aquela que provavelmente seria uma sintomática. Mas o que a gente mudou agora é que a gente tem três tipos de crises. A crise genética, por causa genética, por causa desconhecida e por causa estrutural ou metabólica, certo? Que as crises genéticas seriam aquelas justamente por causa de um fator predisponente, né, da pessoa que favoreceria essa crise, podendo ter os fatores ambientais favorecendo ou na verdade desencadeando aquela crise, desencadeando por causa de uma expressão dessa doença, que já é característica genética. A gente tem as causas estruturais ou metabólicas, que seriam justamente o quê? A gente tem lesões estruturais, que podem ser isquemias, traumas, ou então causas genéticas. Mas a diferença é que essa causa genética não é a primária, a causa primária da epilepsia. Na verdade, pode acontecer, como mostra aqui, lesões da esclerose tuberosa, que acontece o quê? A pessoa tem a esclerose tuberosa e essa esclerose tuberosa, na verdade, é uma formação de tumor, só que um tumor benigno, só que no sistema nervoso central. Então, o que favorece esse tumor? O tumor favorece com que haja uma causa de epilepsia, com que haja uma epilepsia. Mas ele não a causa genética não é o fator primário. Na verdade, ela é um fator. O tumor benigno seria o fator primário, certo? E por último, a gente tem as causas desconhecidas. E como são desconhecidas, eu não tenho conhecimento para falar como que é. Mas ainda é desconhecido. Beleza, aí relatório da comissão de classificação também da Liga Antiepilética, tá? O termo crises parciais complexas foi substituído por crises focais com alteração de consciência, certo? Então a gente agora tem uma classificação que falava das crises com alteração de consciência, aquelas que não são por alteração de consciência. E daí, como eu disse, as síndromes epilépticas foram divididas em três: genéticas, estruturais e desconhecidas. Só que agora, em 2013, desses três ainda foi subdividido em genética, estrutural, metabólica, imunológica, infecciosa e desconhecida, certo? E daí a gente vai para o que interessa pra gente, no caso, que são os fármacos. Deixa eu só ver quanto tempo já foi nessa primeira etapa. Se aqui mostra, aqui, em algum lugar. 8 minutos, beleza. E os fármacos que a gente vai falar são aqueles que não foram comentados ainda. Seria a gabapentina, a pregabalina, a lacosamida e a levetiracetam, certo? E ainda a gente vai falar das dietas cetogênicas e outras alternativas contra a epilepsia, mas os fármacos antiepilépticos em questão seriam esses aqui. E primeiramente a gabapentina. E a gabapentina é importante a gente falar porque você já foi falado de vários fármacos que atuam como antiepilépticos. Só que foi em situações, o mecanismo de ação deles foram agindo possivelmente numa maior liberação de GABA ou então numa dificuldade na liberação de glutamato, ou uma menor liberação de glutamato, ou então agindo em receptores que vão ser diferentes desses que a gente vai falar agora. E você vai perceber pela gabapentina. A gabapentina, na verdade, é uma molécula que ela não é metabolizada, primeiramente. E uma molécula que é interessante de falar como que é o mecanismo
Não, o mecanismo não. A composição química dela. Esse aqui é o GABA. Eu não sei se minha seta mostra, tomara que sim. Mas na direita aqui a gente vê o GABA em cima, sendo que a diferença do GABA em cima para o de baixo, que é a gabapentina, é a adição desse grupamento aqui, certo? Que é o radical, chamado radical ciclohexano, à estrutura química do GABA. E esse radical vai ser importante porque ele vai conferir, como como todo o, todo, toda a composição química cíclica, né? Ela vai conferir uma maior lipossolubilidade. Tendo uma maior lipossolubilidade, vai favorecer com que agora essa molécula, que é a gabapentina, possa passar pela uma barreira hematoencefálica, diferente do GABA, que ele não passaria. Certo? Só que essa passagem também não é passiva, é uma passagem ativa e depende de um transporte por L-aminoácidos, certo? Por que depende desse transporte? Tem um filho da puta aqui parando. Vamos parar. Eu estou gravando, eu não consigo parar, cara. Tá bom. Gabapentina, então, se associa a uma proteína auxiliar da subunidade alfa-2-gama do canal de cálcio dependente de voltagem. Então, a gente tem aqui um neurônio pré-sináptico. Esse neurônio pré-sináptico, por exemplo, glutamatérgico, tem no final dele, né, no terminal pré-sináptico, ele tem um canal de cálcio dependente de voltagem que vai favorecer justamente ao influxo de cálcio que vai fazer com que os neurotransmissores possam serem secretados. Justamente porque aquele mecanismo que a gente já conhece do cálcio se ligando à calmodulina, né, e favorecendo com que haja uma fusão e uma exocitose daquelas vesículas. Então, o que acontece aqui? A gabapentina, é importante a gente falar que ela, eu não falei aqui no anterior, que ela, na verdade, ela vai mimetizar estruturalmente o GABA, certo? É como se ela fosse um GABA, só que ele não vai atingir os receptores do GABA. Ele não só não vai atingir os receptores do GABA, como também ele não vai aumentar a quantidade de GABA. Na verdade, ele não tem uma relação direta com o GABA, entendeu? Na verdade, a relação dela vai ser indiretamente na secreção de neurotransmissores. Então, embora eu tenha falado do GABA, é só na perspectiva molecular, mas ela não tem na fisiologia um mecanismo de ação relacionado com GABA. Então, o que agora acontece? Ela se liga à subunidade alfa-2-gama e vai fazer com que os canais de cálcio não se abram. Então, se eles não se abram, não vai ter um influxo de cálcio para dentro dos terminais pré-sinápticos, que então vai fazer com que os neurônios que estão dentro do neurônio pré-sináptico, os neurotransmissores dentro do neurônio pré-sináptico não sejam liberados, entre eles o glutamato, a noradrenalina e a substância P. Sendo que é importante a gente falar desses neurotransmissores, porque a substância P, ela é uma substância, claro, relacionada com a epilepsia, mas também está relacionada com o mecanismo da dor. Não sei se vocês lembram, mas ela é liberada e ela favorece uma dor chamada de dor neuropática, por exemplo. Então, a gabapentina pode ter um efeito também analgésico e indo contra essa dor neuropática. E um dos tipos de dores neuropáticas importantes é a dor neuropática diabética, por exemplo. Então, ela tem, além desse efeito antiepiléptico, um efeito ansiolítico e um efeito analgésico. Certo. Rapidamente, tem um uso clínico dela, certo? E foi comprovado por esse uso clínico que ela reduziu as crises, a frequência de crises parciais em aproximadamente 30%, em comparado a placebos. Então a gente tem que levar em conta que houve um estudo clínico e esse estudo clínico mostrou que pacientes que receberam essa gabapentina teve uma redução. É justamente aquilo de a gente ver a eficácia desse medicamento. E também foi visto que em crianças e em adultos houve um mesmo resultado, sabe? Um resultado de 30%
de melhoria, da redução das crises. E em relação à epilepsia generalizada refratária, foi visto que não houve superioridade em relação ao placebo. E continuando essa parada aqui, ela é indicada para pacientes idosos com problemas clínicos múltiplos, justamente por ela não ter, primeiramente, um metabolismo hepático, ou seja, ela não vai interagir com outros fármacos que também tem um metabolismo hepático. Ela vai ter uma boa tolerabilidade e em relação à farmacocinética dela é muito boa. Ela tem uma boa disponibilidade, ela tem uma boa distribuição. Então, ela é recomendada para pacientes idosos. Sendo que ela pode ser recomendada como monoterapia ou não. Ela foi vista que em idosos acima de 65 anos com crises parciais simples ou complexas, com ou sem generalização secundária, ou seja, crises parciais, para deixar mais fácil, ela teve um nível de evidência A, ou seja, teve vários já estudos de casos e foi visto também testes, né? Foram feitos testes randomizados e testes com e sem duplo cego que fala, né? Que mostraram que ela é uma boa escolha. Já para monoterapia inicial em adultos e não em idosos, ela tem um nível de evidência C, ou seja, pode ter uma boa eficácia, mas não foi tão bem comprovada cientificamente. E o nível de evidência D, o mais baixo ainda, em crianças com epilepsia benigna da infância, tá? Com isso aqui, com pontos centrotemporais, blá blá blá. Tá, a distribuição dela, ela tem uma diferença. Se for menor, a dosagem for menor de 1.800 miligramas por dia, ela vai ter uma biodisponibilidade de 70% da dose empregada. Sendo que se for maior do que 3.600 miligramas por dia, eu já diminuo muito a biodisponibilidade dela. Então ela vai para 35%. Sendo que a concentração máxima dela é de 2 a 3 horas. E a absorção é por meio de transporte, como eu disse, e ele é facilitado pelos L-aminoácidos que vão favorecer com que ela seja transportada para dentro do sistema nervoso central pela barreira hematocefálica. A eliminação é de 7 a 9 horas, sendo que, por ela não ser metabolizada a nível de fígado, então, na verdade, ela é excretada na forma ativa ainda. Ela é excretada da mesma forma que ela entrou. Então, a gente deve ter um cuidado justamente por causa da depuração de creatinina. O que é a depuração de creatinina? É o quanto que o rim está funcionando. A gente vê o funcionamento do rim, quanto que o rim está conseguindo excretar as substâncias do sangue que devem ser excretadas de acordo com a depuração da creatinina, que é uma substância que é excretada pelo rim. Então, se o rim apresentar uma função renal e de excreção ruim, justamente por uma depuração de creatinina muito baixa, a gente deve ajustar a dose para colocar menos, justamente porque eu tenho muito dessa gabapentina no corpo já, daquele indivíduo. E assim vice-versa. Então tá. E por último, a ausência de metabolização hepática, além da falta de ligação com proteínas séricas, como a albumina, e por último, a ausência de interação com outros fármacos, justamente aquilo do metabolismo hepático mesmo, eles fazem com que seja bom o uso com outros antiepilépticos, o uso caso a pessoa tenha câncer ou AIDS. Justamente porque pessoas que têm câncer ou AIDS, eles têm um tratamento já farmacológico, sendo que se essa substância ela não interage com esses fármacos já estão no corpo daquela pessoa, vai ser mais seguro para ela e vai ter uma melhor resposta e uma menor quantidade de efeitos adversos se eu utilizar a gabapentina. Certo? Forma de administração em cápsulas, comprimidos, solução oral. É só para deixar claro isso aqui. E, por último, algo muito importante a gente falar é justamente a forma que a gente vai dosar. Tem aquilo lá da titulação, né?
Então a gente começa com 300 miligramas por dia inicial e a gente vai aumentando 300 miligramas a cada dia, até chegar na quantidade de 900 miligramas. Ou seja, em 3 dias eu já consigo chegar na dose mínima eficaz. Então é rápido eu conseguir adotar a gabapentina como tratamento para essa pessoa. Não vai precisar de muitos dias até que comece a fazer efeito. 3 dias já vai estar uma dose mínima eficaz. Só que tem efeitos adversos. Ela vai causar principalmente sonolência, ataxia, que é a incoordenação de movimentos, náuseas, fadiga, nistagmo, certo? Que é aquele movimento ocular desnecessário, né? Que é um movimento lento, um movimento rápido de correção, tremor, além de outras coisas que podem acontecer, mas são mais raras. Mas essas que eu falei primeiro, entre 10 e 20% dos pacientes podem ter alguns desses sintomas. Ela aumentou um probleminha dela, que ela aumentou a incidência de adenomas de células acinares e carcinomas pancreáticos em ratos. Mas não em ratas nem em camundongos. E não é conhecido se isso também se repetiria em nós humanos. Então, embora possa ter uma carcinogênese, a gente não tem uma comprovação científica disso. Já a gente sabe que ela não tem um potencial genotóxico, então ela não vai causar uma aberração na estrutura cromossômica das nossas células. Então ela também não vai ter um potencial teratogênico. Então, embora a gente tenha um entendimento de que ela possa não ter ou ter um baixo risco teratogênico, não há comprovação ainda disso. Não há comprovação que ela não é teratogênica. Não há estudos suficientes para isso. Mas acredita-se que sim. E sobre ela interferir na reprodução, ela foi visto que ela não tem um efeito adverso sobre a fertilidade. Então, ela não aumenta nem diminui a fertilidade, principalmente não diminui. Se utilizado até 2.000 miligramas, tá? Por quilo. Pregabalina. Pregabalina é o segundo fármaco parecido com a gabapentina. O que muda da pregabalina para a gabapentina? Principalmente, ela ser uma molécula como foi uma molécula mais recente, justamente eles quiseram melhorar a gabapentina. Então, aí daí eles fizeram a pregabalina. Então, o que foi visto principalmente é uma maior eficácia da pregabalina no controle de crises parciais. Mas o que é a pregabalina? A gente também tem uma estrutura do GABA preservada junto com essa outra estrutura aqui embaixo que agora não é só um ciclohexano. Vai ser, na verdade, uma estrutura mais complexa, com até um negócio óptico aqui, né? Nunca fui bom de química. Mas tá, ela não atua também nos receptores GABA-A nem GABA-B. Então ela não vai ser mimética ao GABA, só estruturalmente, entendeu? E ela, como a gabapentina, vai ser tudo igual. A gabapentina, assim como a gabapentina, ela vai poder ser utilizada para outras coisas. Por exemplo, o tratamento da dor. Seja ela a neuralgia pós-herpética, utilizada aqui como exemplo, ou a neuropatia dolorosa diabética, que foi aquela que eu falei já. Além da epilepsia, que é justamente o foco da aula. E como ela vai fazer? Ela vai fazer a mesma coisa. Ela vai se unir à subunidade alfa-2-gama, diminuindo o influxo de cálcio e favorecendo assim com que haja uma diminuição da liberação de neurotransmissores, entre eles o glutamato, a noradrenalina e a substância P, como já falado. Só que a diferença da gabapentina para a pré-gabalina é que a pré-gabalina é mais potente, sendo 18 vezes mais potente. E foi identificado com modelos em animais que ela teve um resultado bom, impedindo a ocorrência de crises tônicas, extensoras, impedindo ou melhorando crises comportamentais e eletroencefalográficas, mediante uma técnica chamada de Kindling hipocampal, que foi Kindling, sei lá como é que fala em inglês, que é importante falar dessa técnica, é uma técnica interessante, como curiosidade, que é uma técnica que, na verdade, a gente vai estimular eletricamente, de maneira recorrente,
até a nível do limiar epileptogênico, fazendo com que aquele animal tenha uma crise epiléptica. Então eu estimulo eletricamente o neurônio até que o animal tenha essa crise epiléptica, e daí eu vou fazer isso de maneira recorrente. Então o animal tendo todas as vezes uma crise epiléptica. E o que foi observado, e como é meio que um ditado falado, convulsão gera convulsão. Ou seja, chegando ao limiar epileptogênico várias vezes, vai favorecer com que eu tenha uma convulsão, por reduzir esse limiar. Então eu chego ao limiar e cada vez menos é difícil, cada vez é difícil menos chegar ao limiar. O limiar fica cada vez mais baixo até ser muito fácil eu ter uma epilepsia naquele animal. E ele também foi comprovado outras coisas, como o aumento do limiar e tudo mais, aumentando o limiar. Beleza, propriedades farmacológicas, ela é melhor do que a biodisponibilidade da gabapentina, sendo 90% a biodisponibilidade dela oral. Só que é bom a gente utilizar ela com o estômago vazio, visto que se a pessoa tem o estômago cheio, ou a pessoa comeu, não está em jejum, a biodisponibilidade dela vai cair, certo? Ela atravessa a barreira hematoencefálica, ela não se liga às proteínas plasmáticas, e o metabolismo dela é insignificante. Ela tem um metabolismo, só que é bem baixo, chega de 3% por aí. Então é bem baixo o metabolismo dela. Aqui, ó, insignificante, menos de 2%. E a eliminação é via renal, sem alterações. Por isso a gente pode utilizar a depuração da creatinina também para identificar se ela está sendo eliminada ou não. Foi feito 3 ensaios clínicos, e esses ensaios clínicos foram justamente para eu saber a dosagem adequada da pregabalina. Como ela é recente, a gente até cita isso, porque isso é recente também. Então a pregabalina, na verdade, foi visto que a dose com 600 miligramas já é boa, entendeu? É a resposta, na verdade, máxima, 600 miligramas. Sendo que a dosagem mínima para que haja um efeito é de 150 miligramas. Então você lembra da gabapentina, né? Eu acho que é até o próximo, ou não. Esse aqui, na verdade. Você lembra da gabapentina. A gabapentina, ela tem uma dose mínima de 900 miligramas. Se eu mudo para um medicamento que agora a dose mínima dela é de 150 miligramas, é muito melhor, certo? É muito melhor justamente até porque o indivíduo vai ter mais facilidade em aderir à terapêutica. Então vai ser mais fácil aquele indivíduo tomar 2 comprimidos do que tomar 3 comprimidos grande, que é da gabapentina. Efeitos adversos, assim como o da gabapentina, certo? Tontura, sonolência, taxia. Pode ter mioclonia, pode ter ganho de peso. Ganho de peso é outro problema. Se eu tenho um ganho de peso, a pessoa pode parar o tratamento porque ela está esteticamente pior. É uma dificuldade também, um desafio. Certo? Como eu falei já, ela tem um início rápido, isso é muito bom também, e ela é eficaz com 150 miligramas. Ela tem uma alta absorção, 90%, como eu falei, melhor do que o da gabapentina, e ela tem uma baixa interação farmacológica, assim como a gabapentina. Indicações: na terapia adjuvante de crises parciais, com ou sem generalização secundária. E, como eu disse, ela pode ser tratada para dor também, como a neuropatia diabética ou a neuralgia pós-herpética. Além do transtorno de ansiedade, que ela é menos utilizada, mas pode também ser utilizado. O início dela tem aquilo lá, né? Eu inicio com 150 miligramas e após 3 a 7 dias eu posso aumentar para 300 miligramas por dia, de acordo com a tolerância, de acordo com a necessidade, certo? E a dose máxima é de 600 miligramas. Mas lembra, ela começa com 150 miligramas. E 150 miligramas foi aquilo que é o efetivo já. Então, de início já, por isso que eu falo que é uma ação rápida. De início, eu já consigo fazer ela fazer efeito no corpo daquele indivíduo.
Precauções. Em idosos, a gente tem que ver a função renal. Principalmente, a principal precaução é isso. A gente tem que ver se a função renal tá ok e eu vou dosar a pregabalina de acordo com a função renal para eu não ter uma toxicidade no corpo daquele indivíduo. E também, como ela garante um ganho de peso, a gente tem que ver aqueles hipoglicemiantes em diabéticos, justamente porque ela faz com que haja um aumento do peso. E aumentar o peso mais, criando uma obesidade naquela pessoa, vai ser ruim. Obesidade, tá, meus queridos? Pode ter insuficiência cardíaca em pacientes acima de 65, mas como ela é utilizada com pacientes acima de 65, na verdade a gente tem uma precaução. A gente tem que ter cuidado, certo? Tem que ver a função cardiovascular para ver se tá ok. A gente vai ter que cuidar naquele indivíduo da função cardiovascular. E se a gente interromper, a gente vai ter sintomas de retirada. A gente tem que ter cuidado com isso também. A lacosamida. Lacosamida, ela tem eu prefiro esse. Ela tem um mecanismo de ação. Primeiro, ela é indicada para tratamento de epilepsia focal. E ela tem dois mecanismos de ação. O primeiro é justamente ela facilitando a inativação lenta do canal de sódio. A gente tem a inativação rápida e a inativação lenta. A inativação rápida do canal de sódio é aquela que todo mundo já conhece, né? Que é o canal de sódio abre, o sódio entra, né? O influxo de sódio. E daí o canal de sódio vai ter um tempo refratário e depois ele abre de novo. E isso é de maneira rápida, se comparado com a inativação lenta. A inativação lenta, na verdade, é uma alteração conformacional no canal de cálcio, de cálcio não, de sódio, que favorece com que esse canal de sódio, na verdade, ela tenha uma menor, um maior tempo em seu estado fechado. Então ele fica fechado por mais tempo. Isso é a inativação lenta do canal de sódio. E o corpo, naturalmente, ele usa essas duas inativações. Rápida, justamente de uma maneira mais fisiológica. E se ele vê que está tendo uma hiperatividade, está tendo muito rapidamente essa abertura dos canais de sódio, ele faz uma inativação lenta. É algo endógeno mesmo. Ele faz essa inativação lenta do canal de sódio. Sendo que foi visto que na epilepsia, como eu tenho muito o canal de sódio sendo aberto, eu tenho algum problema nessa inativação lenta. Então a lacosamida faz o quê? Ele favorece ou facilita esse componente de inativação lenta do canal de sódio, fazendo com que o próprio corpo consiga reduzir essa hiperatividade. Essa é o principal efeito, o mecanismo de ação da lacosamida, mas ela também tem um mecanismo de ação relacionado com CRMP2, que é chamado colapsina, que ela inibe essa colapsina, inibindo o crescimento neuronal, que a epilepsia crônica acaba desencadeando. Então, se eu tenho uma inibição dessa colapsina, eu tenho um menor crescimento neuronal, que não é bom para mim nesse caso, porque facilita a epilepsia crônica. Então, na verdade, eu tenho, além de um efeito na epilepsia, eu tenho um efeito neuroprotetor. E a lacosamina, ela é um dos medicamentos que atualmente, ela é bem recente, e atualmente ela está tendo muita adesão, justamente por ela trabalhar também esse efeito neuroprotetor e por ela ter uma ótima segurança, certo? Na sua utilização. Isso aqui é indicações. Deixa eu ver quanto que já foi aqui de novo. 33 minutos, ó. Indicações, tá? Eu vou passar, porque ela pode ser utilizada em imunoterapia, mas ela foi visto que pode ser. Ela tem um caráter promissor, então a gente vai ter que identificar mais os efeitos dela e ver o quão bom ela é. As doses, é importante falar, de 200 a 400 mg por dia, certo? Sendo que de 600 mg por dia para cima, não mostra que tem uma melhor eficácia. Então a gente fica entre 200 e 400. A gente começa a 50 mg a cada 12 horas durante 7 dias, só 50 mg. E depois a gente aumenta para 100
E cada vez a gente vai aumentar 100, depois 200, depois 300, a cada 12 horas, por mais 7 dias, até chegar numa dose boa. Tá? É alguma coisa assim, ó. Ah, aumenta o 100, na verdade, a cada semana, dependendo da tolerabilidade. Embora ainda não seja recomendado para criança, seria mais ou menos uma dosagem que já foi falado. Mas o importante dela, na verdade, a gente falar é em casos especiais, em pacientes com insuficiência renal, que a gente aí tem que ver, ajustar a dose. Sendo que esse ajuste de dose deve ser se ela tem uma insuficiência renal forte. Se ela tem uma insuficiência renal leve ou moderada, ainda a gente pode trabalhar com ela sem grandes problemas. Só que em pacientes com insuficiência hepática grave, ela é contraindicada. É importante você saber disso. Ela é contraindicada em pacientes com insuficiência hepática grave. E em pessoas com insuficiência hepática leve ou moderada, ela tem uma dose máxima de 300 miligramas. Então tem que ver isso bem. Não sendo os 400 que a gente tinha falado aqui. E por último, interação medicamentosa ela não tem problemas, né? Não é problemática nem com contraceptivos orais. Vantagens. Ela tem uma eliminação renal, ela tem baixa potencial de interação, ela tem 100% de biodisponibilidade e ela tem um tempo de meia-vida alto. Quer mais coisa que isso? Acho que não, né? É bom em pacientes acima de 16, 17 anos. Não é tão recomendado para criança ainda. Não é recomendado para criança ainda. E a contraindicação dela é justamente essa insuficiência hepática grave. Efeitos adversos, principalmente se a gente usa doses terapêuticas elevadas. E combinação de antiepilépticos bloqueadores de canal de sódio. Isso favorece uma menor ainda descarga, né, neuronal, que pode ser agora ruim para aquela pessoa. E aqueles efeitos clássicos, a gente já falou, né? Tontura, cefaleia, náuseas, diplopia, instabilidade de marcha e vômito. Sendo que a gente pode identificar também alterações cardíacas, não no intervalo QT, mas outras alterações, mas é raro, né? E baixa incidência de alterações psiquiátricas. Diferente de outros fármacos que a gente vai falar. Levetiracetam. Esse queridinho aqui é o último que a gente vai falar dos fármacos, já a gente tá acabando já. Os fármacos, a gente vai entrar no assunto mais rápido. Deixa eu ver quanto que foi agora, pelo amor de Deus. Vai, meu filho. 37, vamos no pé, eu vou falar mais rápido. Levetiracetam tem principais características: tem uma eficácia boa, um início rápido, um potencial de uso em todas as idades, tem um baixo risco de interação farmacológica também, são seguros, e tem efeitos adversos muito raros. Então ele é muito bom, ela tem uma boa grade de segurança, que é o que faz com que ela seja bem recomendada, certo? E o mecanismo de ação dela é bem diferente dos outros. Na vesícula sináptica, a gente tem uma proteína chamada proteína 2A. E essa proteína 2A, ela é uma proteína que favorece a fusão e exocitose dos neurotransmissores, por meio das vesículas, né? Então, o que eu tenho? Se eu tenho uma ausência dessa proteína, ou no caso desse medicamento, eu tenho uma inibição pela associação desse medicamento. É um antagonismo, então, uma inibição, uma associação desse medicamento a essa proteína 2A, o que eu faço, na verdade, é reduzir a liberação desses neurotransmissores, que dependem dessa proteína 2A. Então, o que eu faço, na verdade, é diminuir os neurotransmissores na fenda sináptica e vai ser, então, esse efeito antiepiléptico, certo? Ela também tem ela age no canal de cálcio também. Ela inibe parcialmente as correntes de cálcio, o influxo de cálcio, diminuindo então também essas vesículas se fundirem e serem exocitadas. Ela tem indicações específicas, né, crises focais, como sem generalização secundária. E para pacientes que têm doenças sistêmicas, ela é muito utilizada, ela é muito recomendada, certo?
Mas tem contraindicações. No último a gente falou de um fármaco que tem pouco risco para aqueles pacientes que têm problemas psiquiátricos. Agora, dessa vez, esse levetiracetam, na verdade, ela é bem contraindicada para pessoas que têm problemas antecedentes psiquiátricos. Porque eu tenho muitos efeitos adversos relacionados com isso. Ó. Eu tenho um efeito frequente de depressão ou ansiedade. E eu tenho alguns efeitos também frequentes de sintomas psicóticos. E até o rash, né? Que é uma situação psiquiátrica muito mais grave. Então, eu tenho que ter cuidado com esses pacientes que têm antecedente psiquiátrico e não recomendar esse medicamento. Outras peculiaridades, né? Ele não é teratogênico, ele não tem efeito propoptótico, então é bom para neonato, certo? Algumas coisas. Ela não é autorizada para caso de mal epiléptico e ela não tem interação com ela não tem interação com outros medicamentos ou contraceptivos orais. Beleza? Tratamentos alternativos. Continuando agora, vamos ver. Eu tô muito de olho agora porque eu tô com medo. 40 minutos, temos 20 minutos para falar de outros tratamentos. Tratamentos alternativos a gente tem alguns, né? Principalmente essa dieta cetogênica, é muito importante a gente falar, ela é uma dieta muito interessante. E a gente tem outros fármacos que podemos usar também. A dieta cetogênica, se você não lembra, é uma dieta que é rica em gorduras. E com pouca. Ela é escassa para carboidratos e proteínas. Fazendo com que, com essa quantidade de gordura assim alta, eu tenha uma quantidade de energia justamente da acetilcolina e não da glicose só, certo? A gente tem uma gliconeogênese e favorece também a produção de corpos cetônicos, e esses corpos cetônicos é o que dão o nome de dieta cetogênica. E são esses corpos cetônicos também que vão favorecer uma redução do limiar epileptogênico, uma redução das crises epilépticas, certo? O mecanismo para que isso aconteça não é tão claro assim, está relacionado com GABA, ele pode favorecer o GABA, né? E ele pode também diminuir a inflamação desses neurônios, que vão fazer com que tenha uma menor descarga. Então, na verdade, tem vários mecanismos. Mas os efeitos adversos dela são bem conhecidos, como letargia, desidratação grave. São efeitos adversos da própria dieta, certo? Sendo que eu posso aumentar a infecção também, porque eu diminuo a imunidade. Eu tenho a constipação e vômitos como efeitos adversos também. Só que a eficácia dela até que é boa, cara. Você não vai utilizar um fármaco, você vai somente utilizar a nutrição, mas ela vai ter um efeito antiepilético muito bom. Cerca de um terço dos pacientes ela tem uma redução de 90% das crises epiléticas. Ou seja, pelo menos 30% dos pacientes vão ser beneficiados justamente só por mudar a sua dieta, sem fazer nenhum uso de nenhum fármaco. Então, para que ela é indicada para pessoas justamente que têm um difícil controle dessa epilepsia. Pessoa que tem pouco controle dessa epilepsia, não custa nada o profissional falar para ele, cara, faça uma dieta cetogênica, você vai ter um novo estilo de vida, na verdade, só que possivelmente você pode ser um dos contemplados, 30% de chance, ser um dos contemplados com a melhoria dessas epilepsias. E principalmente a epilepsia refratária, certo? E ela é a principal escolha para a síndrome de Vivo, que é essencialmente uma síndrome relacionada com a deficiência no transportador de glicose. Então, como uma coisa ajuda a outra, eu faço dieta cetogênica para melhorar essa síndrome e ainda reduzo o limiar epileptogênico ou reduzo a chance dessa pessoa ter a epilepsia. Já se a pessoa tem problemas justamente na síntese desses corpos cetônicos, então não é bom a gente fazer isso. Então, se a gente tem deficiência na beta-oxidação também, relacionada com a carnitina, não é bom a gente utilizar essa dieta cetogênica, é meio óbvio, né? Já o ACTH é outro hormônio também importante, mas esse ACTH é de um uso mais restrito, certo? A mecanização dele é justamente o ACTH, como vocês sabem, ele faz um feedback negativo no CRH, né? Que é secretado pelo hipotálamo. O hipotálamo secreta CRH, chega na hipófise, a hipófise secreta CTH,
que chega na adrenal e a adrenal secreta cortisol. Então, diminuindo essa quantidade de CRH na hipófise, foi identificado que eu diminuo o potencial o potencial convulsivo, certo? Certo? Sendo que esse CRH foi visto então como peptídeo pró-convulsivo, certo? Tá, tem uma absorção, tal, eu não vou falar disso, mas o mais importante de vocês saber é isso, certo? Os efeitos adversos são os efeitos que vão ser decorrentes do uso do ACTH e principalmente o aumento do cortisol, né? Eu vou aumentar o cortisol. O cortisol não é o que está agindo contra a epilepsia, mas ele tá sendo aumentado. Então eu vou ter, por exemplo, hiperglicemia, imunossupressão e coisas que eu não quero. Imunoglobulina, foi identificado que a ausência de algumas imunoglobulinas, a deficiência da quantidade de alguns subtipos de imunoglobulinas G, por exemplo, podem favorecer uma redução do limiar convulsivo e um aumento do risco de epilepsia. Então, o tratamento seria utilizar imunoglobulina, só nesse caso específico, certo? Então, essa imunoglobulina G chega ao sistema nervoso central e melhora essa epilepsia nesses casos bem específicos de ausência de imunoglobulina. Já a piridoxina não, ela é uma vitamina B, é a vitamina B6 e ela é um cofator, né? Toda vitamina é um cofator. E ela é um cofator da produção de aminoácidos. Entre eles a dopamina, serotonina, glutamato, glicina e GABA. Sendo então que se eu administro a vitamina B6 em casos de pessoas que têm pouca vitamina B6, eu posso reduzir a epilepsia. Então é algo bem específico também. No caso da pessoa ter epilepsia, porque ela tem uma baixa quantidade de vitamina B6. Então eu uso isso. Sutiame, assim como o próximo, não, calma. Assim como a cetazolamida, eu vou falar do mecanismo mais importante, que ele é um potente inibidor da anidrase carbônica. E foi identificado que essa anidrase carbônica, ela é justamente aquela que aumenta a quantidade de bicarbonato, ela faz com que o gás carbônico seja transformado em bicarbonato. Então, se eu inibo a anidrase carbônica, eu tenho menor quantidade de bicarbonato e tenho uma maior quantidade de gás carbônico livre. E foi visto que essa maior quantidade de bicarbonato poderia favorecer uma hiperexcitabilidade do sistema nervoso central, favorecendo a epilepsia. Então, se eu diminuo essa quantidade de bicarbonato, foi identificado que eu melhoro a epilepsia, em alguns casos, certo? Então, deve ser visto se ela vai ser um tratamento utilizado ou não. Tá? É a mesma coisa aqui, passar pra frente, blá blá blá. Efeitos adversos. Os efeitos adversos são justamente por causa dessa inibição da anidrase carbônica. Ela tem efeitos ruins também. Ela pode causar, por exemplo, por alta quantidade de gás carbônico, ela pode ter uma acidose metabólica. Não é bom pra mim, certo? E parestesias também, né? Por exemplo, o formigamento das mãos. E as contraindicações são justamente porque eu tenho um risco aumentado de cálculo, ou cirrose hepática, ou eu não posso ingerir aspirina, cuidado, gente. E doença de Addison, insuficiência adrenal. Por eu perder potássio, e eu perdendo potássio, eu tenho a adrenal hipofuncionante, certo? Brometos não são utilizados, mas a gente fala porque está no livro. E o mecanismo de ação é desconhecido. Ele está querendo que eu não fale sobre ele. Mas eu só queria falar que ele pode atuar com o GABA na estabilização das membranas, certo? Porque eu tenho uma instabilidade dessas membranas que favorecem a epilepsia. Então, se eu tenho estabilidade, por justamente atuar de maneira parecida com o GABA, por hiperpolarizar os neurônios, eu posso melhorar a epilepsia. Tá. E ele pode ser considerado em caso de crianças que não tiveram resposta a nenhum outro fármaco antiepiléptico disponível, certo? Pode ser visto, mas ele não é tão utilizado. E a eliminação dele é renal.
E os efeitos adversos dele é sonolência, bromismo, que é justamente a quantidade elevada de prometo, que pode causar tanto cansaço quanto falta de concentração, até outras coisas específicas. Gastrointestinais ou geniturinários. Em geniturinário, por exemplo, diminuição da libido, impotência sexual, como tá vendo nesse caso dessa figurinha aí na sua direita. Piracetam, bonito nome, porém chato fármaco. Ele é derivado do fármaco e ele pode ser tratado para as mioclonias, certo? Só que ele não é tão recomendado porque ele pode causar crises de abstinência. Eu vou passar o resto. Nem sei porque devia ter tanta coisa assim, certo? E, por último, deixa eu ver quanto que falta. 50 minutos. Vou falar tão calminho. Quando iniciar o tratamento com fármacos antiepiléticos? Essa é a dúvida em um tópico do livro final. Primeiro, a gente tem que entender que cada país ele tem uma adoção dos fármacos antiepilépticos de maneira diferente, certo? Por exemplo, nos Estados Unidos, 70% é tratado com fármaco antiepiléptico. Já no Reino Unido, não, é 15% só. Tem uma diferença escrúxula entre 15% e 70% nos Estados Unidos. E o que faz com que mude assim, de maneira tão diferente? Esses países, eles têm uma leitura diferente? Eles têm uma referência bibliográfica diferente? Não tem nada a ver com a ciência, e sim com coisas do próprio Estado, por exemplo, aspectos relacionados com a medicina legal, aspectos, por exemplo, quando a gente leva para um impacto psicossocial, se vai ser bom ou não, os impactos, os efeitos adversos que esses fármacos podem trazer para aquela, por exemplo, criança que vai utilizar aquele medicamento, além de questões locais de julgamento da conduta do próprio médico, se o médico ele é recomendado a ele utilizar esses fármacos ou não, visto os efeitos adversos que podem ser trazidos. Certo? E diferenças extremadas entre os índices de recorrência. E sobre esses índices de recorrência eu quero falar muito bem disso. Porque existe uma afirmação que eu já até citei aqui, que é: crises atraem crises. Convulsões atraem convulsões. Crises epilépticas atraem crises epilépticas. Então o que acontece? Se eu tenho muita crise epiléptica, eu vou facilitar um limiar que favoreça uma maior crise epiléptica recorrente. E isso, na verdade, foi afirmado em 1881, quando eu vi num rato que eu fiz uma crise epiléptica nele e depois de fazer repetidas vezes, esse rato facilmente conseguiria ter outras crises epilépticas. Mas foi visto agora se essa recorrência, na verdade, tem caráter científico hoje em dia. A gente tem que ver com calma essas informações. Então, o que a gente vê, na verdade, é a recorrência após a primeira crise em crianças. Então, foi identificado com crianças. A recorrência geral é de 42%, sendo que a criança pode ter uma vez só e nunca mais ter essa crise epiléptica. E essa recorrência, ela pode continuar ou não. Ela pode ter a recorrência no primeiro ano e de 29%, e no segundo ano ela pode ter 37% de ter uma nova crise ou não. Certo? Se ela ter, no quinto ano ela tem 42% de ter uma nova crise ou não. Então, somente 3% das crises nessas crianças são recorrentes de verdade. Ou seja, eu posso ter uma crise convulsiva que numa criança, e a chance dela ter após 5 anos dessa primeira crise é somente 3%. Então a gente tem que rever esse negócio da recorrência dessas crises epilépticas. E não colocar um fármaco que vai, com certeza, porque é um fármaco, prejudicar o metabolismo daquela criança. E eu vou colocar naquela criança esse fármaco e, na verdade, ela não teria, ou a chance dela ter depois seria de 3% apenas. Crises sintomáticas remotas apresentam 68% de recorrência.
Fatores relacionados à maior recorrência foram crise convulsiva febril prévia e idade de início das crises antes dos 3 anos. São fatores que favoreceram que... São fatores definidores de uma maior chance de ter uma recorrência dessas crises epilépticas. Se a pessoa teve uma crise, na verdade, convulsiva febril antes, certo? Ou se a idade do início foi muito cedo. Então, possivelmente, ela tem alguma alteração no sistema nervoso central e vai ter maior chance. As crises criptogênicas, que nem são mais consideradas dessa forma, né? Não, como a gente viu no começo, é uma classificação que nem é utilizada mais, apresentam 37%. E o que são essas crises criptogênicas? São crises benignas idiopáticas, ou seja, genética, o que contamina essa avaliação, porque eu não posso avaliar uma pessoa na recorrência ou não de uma crise se a causa for algo genético que não tem como eu modificar naquela pessoa. Então, com certeza, eu vou ter essa crise recorrente. Certo? Como nas crises... não quero passar. As generalidades tônico-clônicas... Não, as crises generalizadas tônico-clônicas têm um índice de recorrência de 44%. Certo? Cada recorrência... Cada crise tem um aspecto de recorrência diferente. Se eu tiver uma crise de ausência, é praticamente 100% de chance de recorrência. Já se eu tiver uma crise generalizada tônico-clônica, que é aquela pior crise, né? Eu tenho uma recorrência de apenas 44%. E daí, o que eu tiro disso? Que eu utilizar um fármaco, eu posso ou não melhorar uma crise epilética. E principalmente, eu tenho que ver se eu utilizar aquele fármaco vai fazer com que essa pessoa reduza a chance de uma recorrência de uma crise. Se eu estiver utilizando um fármaco e isso não melhorar a recorrência dessa crise, diminuir a chance de recorrência dessa crise, já é algo ruim também. E eu vou estar utilizando meio em vão aquele fármaco. Certo? E estudos demonstram redução na recorrência de até 50%. Mas tem que ver direito. Porque essa redução não foi simplesmente de todas as crises. Eu tenho que levar em conta a etiologia e o eletroencefalograma para ver se eu vou ter uma redução dessa recorrência ou não. O que eu quero dizer com isso? Que se eu tenho uma crise epiléptica e a etiologia... Não, o que quer dizer é o seguinte: eu tenho uma crise epiléptica e pela etiologia e pelo eletroencefalograma eu consigo ter um indicador de se aquela crise é mais provável de ter uma recorrência ou não. Porque existem tipos de crises que têm maior recorrência, como eu já disse. Eu tenho que levar em conta os riscos de traumatismos relacionados, por exemplo, se a pessoa teve uma crise, bateu a cabeça e pode ter um problema neurológico, certo? Eu tenho que levar em conta o histórico familiar daquela pessoa, se tem uma predisponibilidade genética, e outros fatores de risco para recorrência, certo? E os riscos de efeitos adversos inaceitáveis é de aproximadamente 30%. Então, o risco de efeitos adversos... Pera aí, que eu tô bugado nessa parte. Tá. Eu tenho que levar em conta também que existem efeitos adversos que são inaceitáveis. Certo? São efeitos adversos que não é bom para a pessoa ter. E o risco desses efeitos são de 30%. Então, se eu tivesse esses efeitos adversos inaceitáveis, é bom eu utilizar aquele fármaco. Por exemplo, efeitos no desenvolvimento na aprendizagem daquela criança. Eu não quero ter isso para ela. Então, eu utilizo o fármaco. Se eu vou causar efeitos psicológicos... É o contrário, gente. É o contrário. Essa parte final eu me buguei, eu vou até parar por aqui, enquanto tava bom ainda. Mas é isso aí. Tamo junto.